Olá, mais uma vez aqui no canal do Nogueira, e eu quero falar de um tema que muito debatido, muito falado, uma expressão, um conceito muito falado nos dias de hoje. Eu quero falar do conceito de fascismo. Afinal, o que é o fascismo? O fascismo é um sentimento. Wilhelm Reich, psicanalista austríaco, tem uma elaboração muito interessante. Jason Stanley escreveu o livro O que é o Fascismo? Nós e Eles. Nesse livro ele fala de alguns elementos fundamentais do fascismo. Mas eu vou voltar para o Reich. O Reich tem uma elaboração muito interessante quando ele vai tratar de psicologia de massas, por uma razão. Reich vai trabalhar com a ideia, com o conceito de fascismo como um sentimento. Me interesso bastante por essa formulação, porque ela é interessante. A partir da emoção do medo e dos sentimentos de frustração e impotência, o ódio é um sentimento que você quer articular a frustração, a impotência e o medo e produzir, por conta do contexto patriarcado, um sentimento que é o fascismo. Então, o fascismo é um sentimento que tem relação direta com impotência, com impossibilidade de realização, com a necessidade de transferir o poder para um grande pai. Como é que o patriarcado funciona em linhas muito gerais? O patriarcado é uma estrutura social que faz com que o poder, as decisões, sejam de um pai. Durante o Império Romano, o que o pai tinha era o poder de vida e morte sobre a esposa e os filhos. É nessa estrutura do patriarcado que vai se organizar um sentimento de dificuldade de lidar com a frustração, e a única forma é, de algum modo, delegar o poder a uma autoridade que pode decidir por nós. Nesse sentido, a gente pode encontrar algumas expressões que decorrem do medo, da frustração, da impotência em situações cotidianas. Imagina quando alguém vê uma mulher jovem que pede dinheiro com um bebê no colo e com um filho segurando no braço. Muitas pessoas vão dizer: como é que deixam que essa mulher continue engravidando, tendo filhos? Tem ali um sentimento de impotência e frustração, medo, um grau inconsciente de empatia. Podia ser a minha situação, com meu filho pedindo alguma coisa para comer também. E ao invés de nós pensarmos na responsabilidade compartilhada, que é o papel de uma sociedade democrática, com direitos, a gente transfere o poder como se alguém pudesse definir se outra pessoa tem ou não o direito de engravidar, se tornar mãe, se tornar pai. E se tem ou não as competências afetivas necessárias para fazer esse cuidado, ter esse projeto de vida. Então, isso tem relação com o sentimento fascista, que tem uma necessidade de produção de controle sobre a vida, de controle sobre a sexualidade feminina. Então, o patriarcado está na origem, e isso é muito interessante porque quem conversa com muitos colegas, eu gosto de conversar com os colegas do meu departamento, na universidade, e a professora Patrícia Bastos sempre coloca um debate interessante com ela coloca essa questão, o patriarcado como sendo o modelo dos sistemas de opressão, né? Ela vai comentar isso a partir de algumas leituras feministas. O que eu não vou entrar nesse debate diretamente, mas o que importa é dizer, o fascismo é um sentimento que ele é constituído numa estrutura patriarcal, o patriarcado, quando o medo, a frustração e a impotência se tornam muito fortes. E aí o ódio, o medo, é necessário produzir um inimigo. Tem que ter um inimigo. Esse inimigo ele vai ser produzido, vai ser caracterizado, vai ser uma caricatura. Então a caricatura é justamente isso, a gente retira alguns elementos e ressalta aqueles elementos que nós desejamos fazer risíveis, que nós podemos rir, ou elementos que nós queremos combater. Isso é uma caricatura.
e o fascismo opera pelas caricaturas. Então, é importante a gente compreender. Tem outros autores e autoras que também vão caminhar de modo muito interessante para a gente pensar sobre o fascismo. Hannah Arendt vai falar sobre isso. O celebrado trabalho de Hannah Arendt, em que ela vai falar que aquele homem que seria um grande demônio, uma grande figura do mal, não era encarnação do mal, era uma pessoa comum, um burocrata que colocava pessoas, né, população judia, no trem e fazia ali, era um responsável por logística. E em nenhum momento ele disse que ele vai dizer no seu julgamento, né? Ele não tinha essa ideologia tão arraigada nele, mas ele fazia logística. O que a Hannah Arendt está querendo dizer com isso? Está mostrando o seguinte, que são pessoas comuns. O fascismo, o sentimento de fascismo, não é necessariamente alguma coisa que vai designar um grande mal, um grande diabo encarnado, mas são pessoas comuns que não tiveram recursos para lidar com a sua frustração, com a sua impotência e com o seu medo. Diante disso, elas colocam a sua energia de frustração, de medo, a sua raiva, depositam e transferem para um grande poder que vai ser o Salvador, vai ser um grande pai. Assim como na nossa infância, quando não tínhamos condição de cuidar, né, não podíamos cuidar, né, uma criança não pode cuidar de si própria, de si mesma, então é necessário que um pai, que uma mãe vá lá e cuide. E dessa forma, o fascismo, essa estrutura, esse modelo familiar patriarcal, esse modelo de poder patriarcal, ele encontra um terreno fértil para poder fazer nascer e germinar esse sentimento de fascismo que a gente tem visto aparecer em muitos contextos no mundo inteiro e também no Brasil. O sentimento de impotência, frustração e medo que faz com que as pessoas abram mão da sua liberdade, abram mão da sua responsabilidade, abram mão dos conflitos como sendo um marcador de todas as relações humanas e produzam uma fantasia de que é possível que tenha um grande pai que vai cuidar de todo mundo. Então, é isso que eu queria falar sobre, esse era o tema de hoje, o fascismo é um sentimento. E recomendo a leitura do Reich, quem se interessar, a própria Hannah Arendt e também Jason Stanley, que são textos que ajudam bastante a compreensão desse conceito, não só como um dispositivo político, mas eu concordo muito com essa formulação interessante do Reich. O fascismo é um sentimento. Dá um clique aqui, dá um like no canal, dá um clique e divulga para quem você achar que se interessa por temas como esse. O fascismo é um sentimento.